E de que forma você tem colaborado? Eu sei, imagino que pela tua história, experiência com o tema, você também ajuda a capacitar outros profissionais da área. Precisei fazer isso porque eu comecei a precisar de ajuda. Porque é tanta gente para acompanhar que até o próprio enfermeiro, não somente o médico que faz a prescrição, enfim, tem a equipe dele, mas o enfermeiro ele também fica sobrecarregado com a quantidade de prescrições que chegam, sejam as certas, sejam as erradas, né? Então, chega muito paciente doente e a gente cansa. A gente precisa passar o plantão, digamos assim, sabe? E isso não está acontecendo porque a falta do conhecimento. Mas aí eu tive que ajudar uma associação que começou a nascer, que se chama Sobeca, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. Sim, já temos quase 3 anos, juntando, né, enfermeiros para que a gente possa tentar uma capacitação. Beijo para minhas colegas da Sobeca, inclusive, que vão Boa. assistir. E assim, a Quem é Sobeca... presidente? É você? Não, eu sou fiscal. Quem é a nossa presidente? A Tem nossa presidente? presidente Suzy, Suzy, maravilhosa, um beijo pra Suzy, você. quero você aqui, Suzy, maravilhosa. E assim, a Suzy, ela faz um trabalho incrível também na internet, ela é mãe atípica, tem outras enfermeiras que também atuam, que estão na área de pesquisa. Eu também já faço as minhas pesquisas internas, né, com o meu sistema, porque é tudo isso, né? A gente tem que ter essa comunicação entre o médico, entre o enfermeiro, entre o nutricionista, entre o psicólogo. Então, principalmente esses, né? Não descartando os outros, mas esse quarteto, ele precisa estar muito bem definido, na Sim. minha opinião, assim. E na clínica a gente faz isso. E a enfermagem é isso, né? A gente precisa unir mais enfermeiros. E Então, vem cá, Stephanie, você não acredita que se não for pela empatia ou por simpatia pelo tema, será que não começam a perceber também que existe um mercado de pacientes em potencial, consumidores, e isso não pode chamar a atenção dessa galera? já vem chamando, eu já venho recebendo, porque eu também dou cursos, né? Eu já dei o meu primeiro curso em 2021, que foi Jornada Canábica do Enfermeiro. Então, foi um aulão ao vivo, assim, 2 dias de curso direto ao vivo. Foi bem legal. Foram vários enfermeiros. Depois disso, vários outros começaram a trabalhar em associações, porque, enfim, né, a gente vai tentando expandir. Já tinham outras enfermeiras trabalhando também nessa época. Acabei que eu conheci nos eventos, né? E muito importante estar presente em congressos, em eventos, mas já lembrando que eventos precisam representar também outras classes da área de saúde para atrair, né? Porque quando a gente vê um curso, né, sendo operado, a gente tem que ver quem são as pessoas que estão por trás disso. E eu já dei alguns cursos, inclusive tem a Jornada Canábica 2.0 para profissionais da área de saúde que está no ar. E vamos ter novas turmas a partir de agosto Excelente. para trazer, né, o nutricionista canábico, o químico canábico. Então, tem vários profissionais dentro desse curso, né? Porque era justamente isso que eu queria mostrar. Gente, existem outras pessoas que podem estar oferecendo conhecimento, não somente o médico, não somente o advogado, não somente os empresários que já atuam, são completamente importantes para o mercado, mas não tem só eles, né? Exato. Tem outros. Stephanie, a gente falou muito aqui também da abordagem para o profissional da área. Falamos do enfermeiro, do médico também, cada um tem a sua importância nesse processo. Agora, para quem está acompanhando a gente, eventualmente não é médico, enfermeiro e é paciente ou tem curiosidade ou sente uma dor que não consegue solucionar, você tem alguma orientação para esse paciente que gostaria de abordar isso com o seu médico ou com o enfermeiro que acompanha? Tem alguma maneira, vamos dizer, correta ao tratar do tema para um médico que não tem essa experiência? Bom, é complexo, né? Porque cada profissional tem o seu manejo, né, de trabalho e tem as suas crenças, né? Então, assim, o meu conselho, de fato, é já levar esse conhecimento, nem que seja num papel impresso, um artigo científico que respalde para iniciar essa conversa, porque às vezes ali o profissional já mostra uma certa resistência, e você já fica sem graça e você já fica, né? Ou então ir em busca dos profissionais e pesquisar profissionais que já estão na atividade, né? Às vezes conversar isso com um profissional, às vezes, né, faz com que aquele profissional ele possa te passar uma certa resistência e fazer você desistir. Mas se você levar conhecimento, principalmente sobre
o sistema endocannabinoide, pode ser que esse profissional tenha um pouco mais de abertura e busque também pesquisar e saber que, certo, a medicina, a ciência está sempre evoluindo. A gente não pode ficar só no passado. A cannabis, ela é uma planta, assim como várias outras plantas que estão aí, que nós consumimos todos os dias, que a gente utiliza, né, para fazer... Morfina. Enfim, são várias plantas que a gente pode estar utilizando para o nosso bem. E a cannabis é só mais uma planta que foi estigmatizada, uma planta que foi escondida. E não sabemos se de fato foi de propósito, porque realmente uma planta que faz tudo, praticamente, que te dá remédio, que pode ser alimento, que pode fazer roupa, que pode... Tô eu Óbvio, aqui hoje, de inclusive, ó, vim cânhamo. de forma bastante homenageando aqui esse momento. Estou aqui com uma camiseta incrível de cânhamo também. Não, boa sua fala. Agora, você acredita que é possível que, por exemplo, nos cursos, tanto da enfermagem quanto da medicina, nós ainda vamos ter possibilidade de incluir isso na grade curricular, esse tema? Já era para estar, né, esse tema lá. Porém, a gente sabe que existe uma certa resistência, né, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão há muito tempo trabalhando, ensinando. Nada contra, mas eu acho que a gente precisa evoluir. E sim, para mim, já era para estar lá, porque estamos formando novos profissionais da área de saúde sem o conhecimento do sistema mais importante do nosso corpo, do maestro do nosso corpo, do que organizaria muitos processos, inclusive para esses estudantes que estão ali se sentindo pressionados pelo TCC, pela especialização. Então, eu acredito sim que já deveria E estar. voltando àquela fala que eu fiz sobre os enfermeiros, e quando não vai por curiosidade do profissional, acaba que o mercado acaba te forçando a buscar esse conhecimento, né? Hoje eu vejo muitos médicos que me perguntam, eu falo, Caio, mas vem cá, quem que eu posso buscar para ter esse conhecimento? Porque tá chegando no meu consultório um monte de gente falando, doutor, eu tô vendo algum assunto, tá no SUS agora, o senhor não vai me falar nada sobre cannabis e tal? Então, acho que quando não vai por vontade própria ou curiosidade, acaba que o mercado acaba procurando, e aí o médico Pressiona. também, por necessidade, acaba buscando esse conhecimento, mas fica aí a mensagem para, enfim, as universidades, as Exato. grandes, para que possam encaixar esse tema tão importante para a formação dos nossos profissionais. Com certeza. Para quem sofre com dor, ansiedade, insônia e tem receio, qual é a sua sugestão para que ele possa abrir essa mente com relação à cannabis, Stephanie? Olha só. Hoje não tem mais desculpa de dizer que não tem as coisas na internet, porque na minha época eu tinha essa desculpa e isso não foi um problema para mim. Eu fui buscar nem que fosse em outro país. Isso transformou sua vida, né, Muito. Stephanie? Transformou minha vida, transformou a forma na qual eu trabalho com esses pacientes. Então, assim, trazer esse conhecimento para os profissionais, trazer para o Brasil, isso já está mais do que na hora, né? Então, assim, qual é o conselho, né, de enfermeira canábica que eu dou é desses pacientes irem buscar também, né? Por quê? Porque cannabis, ela não resolve tudo, mas resolve muita coisa. Então, para quem sofre de dor, para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de vários problemas e traumas também, a cannabis, ela é uma indicação fantástica. Então, assim, eu vejo isso no meu dia a dia. As pessoas hoje, eu não preciso sair de casa para poder conseguir paciente. Hoje, os pacientes, eles mesmo indicam os familiares. Então, assim, conversar com a família. Conversar com quem entende e ir em busca de profissionais que já estão no mercado, porque esses vão ensinando a outros, né? Então, essa é a intenção, né? A gente passar isso, porque é um conhecimento que era para estar já dentro do Brasil. Por isso que lá no Cannabis College, onde eu estudei, era um centro de informação sobre cannabis. Então, talvez pensar nisso como uma forma legal de trazer isso para o Brasil, né? De trazer esse conhecimento para um local onde as pessoas possam ir buscar isso e elas saiam de lá, pelo menos, com um pouco de conhecimento, né? Era isso que eu fazia no Cannabis College. Então, assim, eu acho que falta um pouco de pessoas abrirem a mente para ter esse espaço físico, para que também as pessoas possam ir ter esse conhecimento com pessoas reais que estão ali, que já conhecem, que podem dar explicações melhores, porque dor é emergência. Eu tenho muito paciente que sofre de dor e esses pacientes precisam utilizar sim, o full espectro, porque às vezes o isolado acaba não ajudando tanto. Aliás, dor, eu diria que é a principal condição da busca pelos produtos à base de cannabis. Pelo menos Sim. aqui, as referências que eu tenho, a dor ela tem
potencial muito grande de ser melhorada por demais a partir Demais. do uso da cannabis. Stephanie, estamos chegando no final, mas antes, claro, eu quero aqui trazer, você conhece o nosso tema central, que de alguma forma interage com o seu, que eu sei que você busca democratizar a informação Sim. para o profissional, para o paciente, e da nossa parte, enquanto parlamentar aqui em São Paulo, a nossa busca é garantir esse tratamento para as pessoas que não têm condição de pagar. Garantir que a saúde pública possa proporcionar para as pessoas esse tratamento que tanta gente já está fazendo. Queria que você pudesse falar da importância da saúde pública também reconhecer isso e incluir na sua grade os produtos à base de cannabis. Bom, eu primeiramente tenho que agradecer, né? Porque isso tem que ter partido realmente de alguém que tem interesse na pauta, que conhece, que sabe o que essas pessoas sofrem, né? Primeiramente, agradecer a você por estar do nosso lado e mostrar isso todo dia. Eu acompanho também muito o seu trabalho. E, assim, é necessário. É necessário evoluir como a gente precisou evoluir na época dos antibióticos. E é uma evolução fantástica para o Brasil. É preciso mostrar isso para as pessoas, pegar pela mão, fazer o prezinho da cannabis para que essas pessoas abram a mente, principalmente, né, as pessoas que estão na área da política, que estão ali precisando muitas vezes dessas substâncias, mas o preconceito, às vezes, né, o conservadorismo acaba não passando, não deixando esse tema rodar, e sim, é extremamente necessário que as pessoas entendam primeiro para que elas façam o uso correto e que exista uma capacitação direta para essas pessoas, porque quando chegar no SUS, vai se deparar com enfermeiros que não têm conhecimento, médicos que não têm conhecimento. Então, a base de tudo é a educação. Então, se eu pudesse, né, eu teria uma possibilidade, assim, de explicar sobre, bem rapidinho, sobre a cannabis, porque eu já fazia isso na minha rotina, entende? Então eu passei a fazer isso também na internet, só que a internet não alcança tanta gente assim, entende? Até porque a gente também sofre com a internet. Claro que a gente sabe que hoje é um universo muito grande de pessoas, mas a gente está falando eventualmente de pessoas que também acabam não conseguindo acessar, porque são muito periféricas, pessoas mais idosas que não gostam também desse tipo de... Então, claro que a internet é uma grande aliada, mas não dá para deixar de a gente fazer ali o beabá no postinho de saúde, que é onde justamente a gente busca chegar. A gente está numa luta ainda, né, Stephanie? É um caminho. A lei que hoje está promulgada em São Paulo, a gente tem muito orgulho dessa trajetória, mas ainda tem muitos desafios pela frente. Ainda é uma lei que atende poucas pessoas, que tem poucas patologias incluídas nesse rol, porque aí para variar, né, o governo do estado criou um grupo de trabalho, dentro desse grupo de trabalho que regulamenta a lei tem muita gente resistente. Nossa. E é nesse trecho que eu estou. Para a gente poder fechar mesmo o nosso bate-papo, eu sempre pergunto para o meu convidado qual é a expectativa dele para os próximos anos aqui no Brasil. A gente tem aí um ano que é muito decisivo, né? Um ano em que o governo federal tem que apresentar uma regulamentação do cânhamo, que não é tudo ainda, mas que também é mais um passo importante. Queria que você falasse sobre as suas perspectivas para os próximos anos aqui no Brasil, sobre essa democratização do acesso à cannabis. Eu nunca perco as esperanças, né? Eu voltei para casa com um grande propósito, que era de trazer esse conhecimento. Eu já estou fazendo isso e eu encontrei grandes amigos aqui nessa área e eu sempre bato na mesma tecla de que eu acho que o Brasil ele tem uma grande coisa importante a fazer pelo mundo, porque aqui o clima favorece, porque aqui a gente pode, né, conseguir ajudar outras pessoas de várias formas, não só pelo âmbito medicinal, mas a gente também pode ser grande aqui. Então, as minhas esperanças são muito boas para o futuro. Eu não posso dizer que não, porque eu já faço parte disso, me sinto pertencente. Eu também estou bem esperançoso. E a gente sabe o quanto, para além da questão medicinal, da saúde pública, o quanto tem um potencial econômico nesse processo como um todo, né? A China, por exemplo, é a principal exportadora de cânhamo. E a China está anos-luz à nossa frente sobre tecnologia e outras áreas mais. Então o Brasil, que é um país que precisa de tanto de geração de emprego e renda, novas commodities, tem que olhar para a cannabis com um olhar clínico. Antes de fechar, eu sei que o James, me permita falar sobre ele também aqui. Fica à vontade. Também trabalha com o tema, é um parceiro nosso aqui. Eu queria que você falasse rapidinho sobre o produto que ele criou, o Reaja, que permite, de alguma forma também, é uma maneira que a gente tem de poder
avaliar os óleos que são vendidos Brasil afora. Queria que você falasse rapidinho sobre a importância disso. Bom, na minha prática clínica é muito importante. Por quê? Porque tudo pode ser transformado, tudo pode ser feito de forma errada também, né? Quando se trata de um momento que a gente está evoluindo com o mercado, existem pessoas que, às vezes, acabam cometendo erros, como fazer óleos medicinais sem realmente ter as substâncias ali. Isso já aconteceu comigo em 2021, eu acho, se eu não me engano, foi 2021. Eu estava com mais ou menos uns 10 pacientes da mesma marca que não estavam evoluindo, e por eu fazer o acompanhamento, né, desses pacientes, eu estava vendo que isso não estava acontecendo, que eles não estavam evoluindo, e a culpa era porque não tinha realmente CBD ali. E aí eu fui pesquisar e encontrei o Reaja, que são reagentes colorimétricos que a gente utiliza para descobrir se aquela substância é aquela que ela diz que tem ali naquele rótulo. O que está no rótulo se realmente condiz com a realidade. E quando eu pedia para os pacientes comprarem essa testagem, porque você pode comprar para várias substâncias, né? No meu caso, eu estava pedindo para os pacientes comprarem para testar se o óleo deles era verdadeiro ou era falso, e era óleo puro. Não tinha substância ali. E realmente, o paciente não ia evoluir porque ele estava tomando óleo, às vezes até de cozinha puro, dentro de um frasquinho bem rotulado, né? Então, assim, existe esse mercado, que é um mercado que, infelizmente, as pessoas acabam comprando, sendo enganadas, e quando elas vão ver, né, perde até a vontade de fazer o tratamento. E esse reagente foi que me expandiu a mente. Eu disse, opa, esse produto aqui vai ajudar os meus pacientes. Então, foi aí que eu conheci o Reaja e conheci depois os reagentes para outras substâncias, porque, enfim, né, é preciso entender o que está se consumindo ali. E produtos, por exemplo, a pessoa vai, compra, faz um comestível, não sabe se houve realmente, né, a mudança ali dos canabinoides, se realmente saiu da sua forma ácida. Então, tem como você fazer a testagem e descobrir se realmente fez a descarboxilação, se aconteceu realmente ou não, ou se aquele óleo ele tá rico em CBD, fica roxo. Se tá rico em THC, fica azul. E aí, tudo isso pode ser transformado, né? Porque imagina. De forma fácil, né? De forma fácil. A Emília veio aqui e trouxe os reagentes. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, vamos deixar aqui, é o @reaja.br. E o James é esposo da Stephanie, então deixar um abraço para ele também, agradecer, porque a gente já esteve juntos em alguns momentos e ele sempre muito gentil conosco. Dessa forma, Stephanie, a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Quero muito te agradecer em nome da Assembleia Legislativa por você ter vindo aqui e ter trazido essa tua experiência vasta sobre esse tema tão importante, trazendo um profissional que por vezes acaba ficando um pouco esquecido da grande mídia, mas que é tão importante em qualquer tratamento, e nesse não poderia ser diferente. Então, agradeço demais a sua vinda. Muitíssimo obrigada, e que possamos ser como o sistema endocannabinoide, que trabalha em equipe e ajuda muita gente. Muitíssimo obrigado por esse momento. É isso, que bom, galera. Espero que vocês tenham gostado também. A gente fica até o próximo bate-papo no Pode Chegar. Até a próxima, valeu. Obrigado. Ai, adorei.